Eu até brincadeira assim, mas até se for com seu marido tenha o contrato social bem redigido, tenha um acordo de sócios, né? Porque o contrato social é um documento público, né? Muitas vezes o contrato social, ele vai... Quando a empresa é processada, por exemplo, o primeiro documento que a gente coloca no processo é o contrato social. Se você quer deixar algumas regras ali seguras entre você e o seu sócio, mas não quer que aquelas regras sejam expostas, você pode fazer um acordo de sócios entre você, o seu sócio, deixar ali as regras bem claras da sua empresa, o que você quer, por exemplo, e se eu morrer, o meu filho pode assumir... Se eu morrer, o meu cônjuge vai assumir. Então, assim, tem várias regras que a gente consegue prever, né? Então, se a gente consegue prever, a gente consegue deixar ali documentado para que você fique seguro. Então, vai iniciar uma empresa? Tem um contrato social, tem um acordo de sócio, delimite qual é a função de cada sócio. A responsabilidade, né? Porque às vezes você monta uma sociedade, um vai ser o investidor, um vai ser o administrador, e aí começa aquele conflito. Mas eu sou administrador e estou ganhando tanto como você. Aí vem a ideia do Prolabore, né? Que é o salário de quem de fato trabalha na empresa. Então, todas essas nuances devem ficar definidas no acordo de sócios. Porque a gente vê muito, né, essa questão. Eu comecei aqui um negócio, a gente teve uma ideia maravilhosa. E aí a gente começou o negócio, mas não formalizou. E aí lá na frente, no caso, quando são amigos, né, ou parentes, aí gera briga, gera intriga, né, gera muito desgaste emocional. Né? Isso é até uma forma de você não piorar uma relação, por exemplo, né? Se a regra já está ali clara, você vai só dizer para o seu amigo, sua esposa, enfim, quem for o seu sócio. Olha, mas essa regra está aqui. Você nem vai bater boca, você só vai mostrar a regra que está no acordo de sócio e pronto. Então, isso vai te gerar uma segurança e você vai conseguir até mesmo querer crescer aquela empresa. Porque pensa, se a empresa está ali toda desestruturada, se os sócios estão brigando entre si... Como que essa empresa vai prosperar? Essa empresa está fardada a dar errado. Sim. E aí, em caso de, sei lá, de dívidas e tal, se não tiver... tem que estar tudo escrito nesse contrato de sociedade, né? Tudo, assim, porque hoje o empresário, ele também tem que entender das responsabilidades fiscais, né? A gente tem que entender que ali no contrato social deve ter todos os investimentos feitos, deve ter o capital social. Esse capital social não é ali qualquer número aleatório, é de fato ali um investimento que você teve para construir aquela empresa. E que se você tiver mesmo assim respaldo jurídico, se você blindar a sua empresa, não misturar contas pessoais, contas pessoas jurídicas, realmente se blindar, mesmo que a sua empresa acabe, decrete de falência, os seus bens podem estar protegidos. Mas você tem que fazer tudo legalmente, você tem que ir ali na ponta do lápis e entender o que é o dinheiro da empresa, o que é o seu dinheiro. Não fazer uma confusão patrimonial. E a gente vê nessas estatísticas também que muitas empresas fecham no período, acho que de 5 anos, né? No Brasil e tal. Então, até nisso é importante todo esse cuidado, né? De buscar uma orientação e tal. Porque pode até ser por várias questõezinhas dessas que não teve o cuidado, pegou um processo, né? De um funcionário ou de um cliente, sei lá, de um fornecedor. Então, é muito... Realmente, eu digo que é uma atividade de risco, né? Ser empresário. Mas existe formas da gente se proteger. E exatamente no início, né? Eu sinto que muitas vezes o empresário diz assim, não, deixa o barco andar que depois eu vou fazendo ajustes. Eu entendo, né, que muitas vezes o empresário pensa isso, não, deixa eu fazer minha empresa funcionar que depois eu vou dando os reparos. Mas se você tiver uma condição... Não estou dizendo para você ter um jurídico ali fixo na sua empresa, mas pelo menos uma consultoria jurídica ali inicial para lhe passar aquelas informações para que você evite. Né? A gente tem como evitar tantas circunstâncias, né? Porque a gente tem como verificar outros processos, outras empresas que deram errado, né? Quando a pessoa diz assim, a franquia é muito interessante. Por que franquia é interessante? Porque a franquia ela já conseguiu ver o que dá certo e o que não dá. Né? Então, ela te traz o know-how. E em toda empresa a gente pode fazer isso. A gente pode estruturar ali o que pode dar certo, o que não pode. A gente pode prever uma série de coisas
para te gerar segurança e te fazer, de fato, crescer. Esse dado de que muitas empresas fecham, né, em menos de 5 anos, é bem assustador. Porque, às vezes, você não consegue nem pegar de volta o capital que você investiu. Verdade. Né? E é bem triste. Verdade. Porque, geralmente, você investe um capital e você só vai começar a colher os frutos ali depois de 1 ano e meio, 2 anos. Sim. Então, às vezes, a sua empresa nem durou tempo suficiente para você receber de volta aquilo que você investiu. E talvez seja até por isso esse índice tão, né, alto, assim, de empresas que fecham. Exatamente pela informalidade, né? Exatamente. De começar assim de qualquer jeito, ou de no meio do caminho também não tomar mais tanto cuidado. Então, agora, tem algum caso assim que você pode contar pra gente de empresas que você, né, já deu assessoria ou consultoria, ou enfim, de coisas que foram revestidas ou de justa causas que conseguiu ganhar? Interessante. Recentemente, a gente conseguiu manter uma justa causa. E assim, o que a gente percebe? Foi a documentação juntada no processo que fez efeito. Então, era um funcionário que, de fato, tinha muitas suspensões, tinham advertências, e a conduta dele foi muito errada. A gente conseguiu puxar as câmeras de segurança, teve o relato de uma cliente. Então, todas essas informações, você guardar um registro do seu funcionário, né, como se fosse ali a história do seu funcionário na sua empresa. É muito importante, porque é isso que você vai conseguir levar para o juiz. Porque, às vezes, você diz assim, esse funcionário era muito ruim. Aí a gente pergunta, você tem uma advertência dessas condutas erradas que ele fez na sua empresa? Não, eu nem documentei. Eu esqueci. Então, essas coisinhas assim de você não documentar, não registrar, não passar mesmo uma suspensão para o seu funcionário, é que faz com que você não consiga manter uma justa causa. Mas se você documentar tudo, tiver aquela parte ali do funcionário com cada conduta que ele praticou errado, você consegue manter, como eu consegui manter recentemente, inclusive após ser levado para a segunda instância, né? Então, o processo, na primeira instância, a gente conseguiu a justa causa, e na segunda instância também foi mantida a justa causa. Por quê? Porque tinha, de fato, muita documentação no processo. Muito legal. É isso, né? A gente realmente, às vezes, diz assim, não, é melhor fazer logo um acordo, né? E tal, mas no seu caso aí, você está exemplificando, realmente, né? E o acordo, você tem que lembrar que sai caro para você. Sim. Sai muito caro para você fazer um acordo quando, de fato, é um caso de justa causa. E volto a lembrar, se você fizer um acordo com um funcionário, depois você quiser demitir um outro, você fez uma conta errada. Aquele funcionário, ele tá ligado ali. Sim. Poxa, mas comigo foi demissão por justa causa e no outro você fez acordo? Sim. E o funcionário pode querer entrar para reverter a justa causa, alegando que o outro não teve, não foi usado de equidade. Sim. Então, é bem arriscado. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho que também é algo que quase as pessoas não falam muito, mas que também pode ocasionar prejuízo para a empresa, né, para o empresário, é a história dele ter um CNPJ com nome de fantasia, mas ele não ter registro dessa marca, desse nome. Né? Isso é verdade. E aí cria também outra confusão, né? Porque muitas vezes a empresa, ela pensa assim, eu não preciso registrar. Ou então nem sabe o que é isso, não sabe que é necessário. E aí fica usando ali um nome fantasia por anos, e chega só uma notificação dizendo que a partir daquele momento você não pode mais usar aquele nome. Imagina, o negócio foi construído naquele nome, né? E muitas empresas, assim, que a gente vê tendo que fazer, assim, uma reforma, tendo que mudar o nome, muitas vezes foi porque foi verificado que outra empresa já tinha registrado o nome. Então, isso é muito importante, você consegue registrar e, assim, traz mais respaldo para sua empresa. Sim. É uma coisa que, se você está construindo ali, se você está acreditando naquela empresa, não custa nada você ir lá e registrar no INPI. INPI. Eu vim conhecer há pouco tempo essa história de INPI e eu vi que realmente é muito importante, né? Sim. A gente precisa buscar registrar direitinho. A gente cria os nomes, por exemplo, o Elas Têm Poder é registrado. Muito bem. É registrado, né? O Café com Elas é registrado, as marcas. Porque realmente a gente... Só é dono quem registra. Só é dono quando registra, né? Muito bem. Maria Paula, e você é bem jovem ainda. Sim.
e falando aqui nesse ambiente de mulher, né, desse podcast que é feminino, você encontra preconceitos? Já passou por alguma situação dentro de tribunais, sei lá por onde é que você anda aí, que as pessoas olharam assim e não deram muita... Até de cliente também, né, para lhe contratar, né? Será que essa menina vai dar conta e tudo? Isso é verdade. A voz é doce, o rosto é de jovem, até demais do que a minha idade. Mas, assim, uma coisa que me marcou muito foi uma situação com outro advogado, né? Que ele olhou para mim e disse assim, eu tenho de experiência o que você tem de idade, né? Eu até brinquei, mas... Você nem sabe a minha idade. A minha idade nem tá no decorrer desse processo, pouco importa, né? Mas, assim, foi uma situação que me marcou muito. E eu sinto, sim, que ainda existe essas questões, né? De você ser mulher, de você ser muito jovem. Mas, em todas as situações, eu tentei mostrar mesmo que eu não estava ali porque... tô aqui brincando. Não, tô aqui por seriedade. Tô aqui porque eu acredito muito na minha profissão. E tento até colocar em pauta que idade ou qualquer outra situação, o gênero não importa para o seu trabalho. Então, o meu trabalho é de excelência. Né? E eu sempre coloco o meu trabalho ao lugar da minha imagem ou em relação à minha idade, né? Mas, infelizmente, ainda tem colegas que fazem esse tipo de brincadeira. E a gente vê muito também, eu não sei se é uma imagem que a gente tem errada, né, do advogado lá, por exemplo, vai para o tribunal, né, vai para uma... Como é que chama o nome? É sessão, não? Como é o nome? Se for... Audiência. A gente tem a audiência, mas também a gente tem as sessões quando na segunda instância. Sim. Né, que é quando você veste até a beca para fazer sustentação oral. Tem mais formalidades do que numa audiência. Pois é. E aí, nesses momentos, a imagem que é mais, vamos dizer, presente assim na nossa mente... É aqueles advogados bem contundentes, bem, né, brigando, não sei o quê, defendendo cada um a sua. Sim. E aí você consegue, desse seu jeito aí, você consegue, né, esse seu jeitinho meigo e tal, você consegue se posicionar e ganhar as causas, como diz pra gente assim, porque é um outro jeito de advogar, não é isso? Isso é verdade, é um outro jeito de advogar e que muitas vezes me possibilitou fazer bons acordos. Olha né? aí. Porque, assim, às vezes você vai com imagem tão fechada, né, tão ríspida, que você não permite com que o outro possa ali entender a sua situação. Eu procuro muito dialogar, né, e também tá sempre... pautado em uma tese, fundamentar tudo que você vai falar. E principalmente quando você busca uma razão, você não precisa gritar, você precisa argumentar. Então, em todo momento, eu busco os argumentos corretos, né? A melhor tese para o meu cliente, porque muitas vezes brigar não vai adiantar nada. Sim. Eu vou chatear o juiz, Verdade. certo? Muitas vezes o juiz vai pedir urbanidade, vai pedir educação e vou até mesmo dificultar, caso seja necessário, um acordo com outro advogado. Então, eu acredito que essa postura calma, até assim, mais acessível, já me possibilitou bons acordos, porque às vezes, né, na justiça, um acordo é melhor do que comprar uma briga. Sim. Então, tudo vai depender do caso, mas eu acredito que isso me faz querer estudar mais e sempre mais preparada para a audiência, porque eu sei que a minha competência pode ser colocada em pauta, né? Muitas vezes. Então, sempre ir ali com aquela brincadeira, né? Eu estou afiada. Eu sei o que eu vou dizer, eu sei como eu vou me portar, eu sei que tese eu estou defendendo. E isso me faz ter segurança, mesmo que a grande maioria das minhas audiências são feitas com advogados homens e advogados mais velhos.